Até esqueci o que eu ia falar. Ah, sim. Então, quando essa pergunta ele fala assim que nós somos rodeados incessantemente, aí é que eu preciso estar muito atento ao que eu estou fazendo, ao que eu estou falando, ao que eu estou consumindo e ao que eu estou dedicando o meu tempo. Por quê? Porque depende o que eu estiver fazendo, vai ser a natureza da companhia que eu vou estar atraindo, tá? Então, sempre eu serei como se fosse uma lâmpada atraindo a mariposa, sempre. Então, é assim, se eu tenho uma conduta leviana, eu estarei rodeado daquele bando de vagabundo que não estão fazendo nada, que não tem direção nenhuma na vida, mas precisam de alguém para se divertir. Eu serei o corpo que eles não têm para fazer as brincadeiras, as leviandades por aí. Se eu sou uma pessoa que tem o costume arraigado de falar dos vizinhos, das conquistas alheias, né, tal, eu terei uma frequência vibratória que irá atrair no mundo dos espíritos exatamente esse tipo de pessoa que está desencarnada, mas que ainda existe, que ainda tem o prazer na observação da vida alheia. E assim, gente, em todos os atos que nós executarmos em nossa encarnação, tá? Todos. Então, por exemplo, se você decide na sua vida ser especialista num determinado assunto. Por exemplo, eu quero ser especialista em programação de computador. Então, eu começo a pesquisa científica nesta área, né? Busco textos, livros, tal. Vocês acham que eu vou atrair zombeteiros e espíritos alucinados para ficarem perto de mim, para lerem o que eu estou lendo? De jeito nenhum. Com certeza, se eu fizer um estudo sério, eu irei atrair para as minhas possibilidades psíquicas indivíduos que têm o mesmo interesse na área da pesquisa científica de programação de computador. E, quiçá, eu ter como companhia e merecimento alguém que seja mestre, doutor no assunto, desencarnado e chegado na questão da fraternidade. Ele vai sentir o maior prazer de encontrar na Terra alguém estudando para ele ficar do lado, inspirar essa pessoa e ajudar na condução de um conhecimento mais arrojado. Gente, isso é em tudo na vida. Em tudo na vida. Tá? Então, essa questão 456, ela traz essa dimensão para que a gente realmente se perceba e se policie. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Olha a resposta. Frequentemente, eles conhecem aquilo que quereríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhe ser dissimulados. Nesse caso, parecia mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo essa mesma pessoa depois de sua morte? Resposta: certamente. E quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Agora, detalhe, eu não sei explicar direitinho, porque faz muito tempo que eu vi isso. É assim, não é que o espírito ele pega aqui um pendrive da vida e injeta numa entrada HDMI e suga o teu pensamento e aí ele não, vai ler. Não é isso, né? Me parece assim, olha, o que eu estou pensando, eu reflito na minha aura em termos de cor, de energia, de emoção. É como se fosse no plano espiritual, eu fosse uma tela de cinema. Eu reflito aqui na minha aura os meus pensamentos, o teor dos meus pensamentos. Então, se eu estou com ódio, é uma cor. Se eu estou com angústia, é outra cor. Se eu estou deprimido, é outra cor. Se eu estou com
Apetite sexual estimulado é outra cor. Tudo reflete em termos de frequência. E é nesse momento que a gente atrai o indivíduo, tá? Não é que ele entra na nossa cabecinha e vai espiar o que esse cara está pensando. Você está fazendo isso aí dentro? Não é isso, não, tá? Não, graças a Deus não é assim. O que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Olha que ele fala. Isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam nossos defeitos e procuram nos ajudar. Até aí, tudo bem? Então, é um comentário que fala a respeito da circunviança do encarnado. Não é isso? Essas primeiras perguntas. Vamos lá. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes. Por quê? Frequentemente são eles que vos dirigem. São eles que vos dirigem. Olha que coisa de doido. Pergunta. Já falei isso aqui uma vez e vou repetir para quem não escutou. Quem já escutou, tenha paciência, uns 90 segundos. Nós decidimos trazer eu estava estudando sobre magnetismo, dar passes, né? Então eu entrei na internet e eu queria uma coisa diferente. Me deparei com um camarada lá do Rio Grande do Norte, que ele fazia um trabalho já de 40 anos do estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo e do Mesmer, sobre essa... Mesmer não. Bom, ele era um camarada que ele trazia um embasamento teórico e filosófico em cima da questão de passe e magnetismo espetacular. Eu falei para minha turma da Casa Espírita, gente, nós precisamos trazer esse camarada para ele fazer um simpósio aqui no Litoral Norte. Todo mundo se empolgou, nós colocamos na internet, nós conseguimos arrecadar, nós cobramos R$ 30 de cada pessoa para ajudar a pagar passagem de ônibus, de avião, translado, hotel, refeição e devolver esse cara para a terra dele lá. Então, nós juntamos dinheiro, trouxemos. Foi feito o simpósio um sábado inteirinho, o domingo até as 3 horas da tarde. No final, às 3 horas da tarde, o plano espiritual, através de uma médium, ele se pronunciou para todos os que estavam lá, acho que foram 200 e poucas pessoas, que estavam lá assistindo. E ele começou o discurso dele, na verdade foi um espírito com sotaque alemão bastante forte, dizendo assim, ó, nós, quando decidimos trazer este palestrante aqui para esta região do Brasil, aí eu olhei para o pessoal do lado e falei, mas não foi a gente que escolheu esse cara? Não foi a gente que optou em trazê-lo? Então, quando você lê assim, ó, são eles que vos dirigem, e aí você começa a ter esses fatos na sua vida, você fala, meu Senhor, né? Eu vim num feriado de 7 de setembro, isso há 30 e tantos anos atrás, conheci minha esposa aqui, mas eu vim de farra, que eu larguei minha namorada lá em São Paulo e vim passar um final de semana aqui, conheci a minha esposa, eu estou aqui casado nesse fim de mundo, São Sebastião, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí? Né? O que eu tinha que fazer aqui naquele feriado? Você entendeu? Então, assim, e quantas coisas acontecem de pessoas. Eu estava lendo na internet um texto sobre as pessoas que não morreram naquele 11 de setembro. O relato de muitas que perderam a chave do carro,
o carro quebrou no meio do caminho, o cara parou para tirar um xerox no documento que ele precisava entregar no escritório naquele prédio, então ele tirou o xerox, quando ele saiu, o prédio blum, mil coisas, o outro acordou com diarreia, o outro não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. São pequenos fenômenos que ocorreram na vida das pessoas, né? E é tudo isso aí. Um trabalhador espírita, ele ele narra que com ele aconteceu o seguinte: ele estava muito doente e ele era trabalhador da construção civil. E esse camarada passou uma noite muito doente, ele fumava, e durante a noite ele foi fumar um cigarro e ele largou o cigarro, ele dormiu, ele cochilou e o cigarro caiu no colchão e pegou fogo. Ele quase morreu queimado. No dia seguinte, ele acordou muito febril, então ele não conseguiu acordar às 5 e pouco da manhã para ir trabalhar. Então ele acordou, tomou o remédio e voltou para a cama, para perder um pouco a febre. E aí ele chegou atrasado no trabalho, porque ele perdeu. Quando ele chegou no ponto de ônibus, o ônibus passou e ele ficou para pegar o ônibus de trás. Vai vendo. E um monte de pequenas coisas ocorreram ao longo do dia dele. À noite, ele na casa espírita, ele conversando com a espiritualidade, ele reclamou da dificuldade do dia. E aí o espírito falou assim, o espírito mentor dele, falou: meu amigo, acontece o seguinte, você estava programado para desencarnar hoje. Só que você ganhou um acréscimo de vida por causa de N fatores que você conseguiu conquistar ao longo desses últimos anos aqui na Casa Espírita. Por exemplo, à noite, quando você deixou cair a sua cigarro, nós é que entorpecemos você para que você dormisse, porque na sua cama tinha um escorpião que estava subindo, ele ia te picar e ia te matar. Então, como você ganhou esse acréscimo, nós demos um jeito de você querer fumar e o fogo matar o bichinho. Você deve ter lembrado que quando você pegou o ônibus de trás, o ônibus da frente capotou e 4 pessoas desencarnaram. Você seria a 5ª pessoa nesse acidente. E soube também que no dia lá do trabalho dele, os operários que foram destacados para trabalhar no lugar que ele deveria estar, foram dar uma marretada numa parede para detonar com a parede, e a parede caiu em cima deles. Se machucaram bastante, mas se ele estivesse fazendo o serviço no trabalho na hora certa, ele teria desencarnado com a parede sobre ele. Então, olha os fatores que foram ocorrendo, né? Essas situações. Em casa, nós somos também governados, não digo, mas influenciados de forma séria por espíritos, somos bastante. Principalmente quando a gente altera o nosso temperamento, a nossa calma, a nossa paciência, nós somos influenciados, né? Tanto que psicólogos mais modernos, tipo Augusto Cury, fala assim, que uma das inteligências básicas de um bom relacionamento, ele cita 9 ou 10 inteligências, eu não sei qual é o nome do livro, que eu não lembro, que eu li faz muito tempo, ele fala que uma das grandes sacadas é a pessoa aprender a contar até 10, antes de reagir a qualquer ação contrária ao seu estado de humor, de paciência. Aprenda a contar até 10 para que você não seja mecanismo de comunicação ou instrumento de espírito zombeteiro, de espírito obsessor seu ou da pessoa com a qual você vai trocar palavras ásperas, né? No ambiente de trabalho é a mesma coisa, na comunidade é a mesma coisa. Então, a nossa mente é como se fosse uma antena parabólica. A gente tem uma determinada observação rápida, dizem que o primeiro pensamento é o nosso. Depois vem as outras considerações a respeito do mesmo tema. E aí você tem um painel, e aí você vai lá e escolhe no painel o que você vai fazer com aquela situação, qualquer que seja ela. Então, da onde que vem essas outras reflexões? Muitas vezes não vem de você.
Vem de gente, vem de pessoas que estão ao seu lado. Por isso que é importante a gente observar bem o que estamos fazendo, como e por quê, para que a gente tenha boas pessoas ao nosso lado. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Olha lá. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários um dos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Tá certo? Então você não é uma pessoa xarope. Você é uma pessoa normal. Porque a vida vai ser assim mesmo, né? Gente, estar encarnado realmente é um jogo de sim ou não, toda hora. Sim ou não, sim ou não. Então você vai sim, não, sim, não, sim, não. E aí você vai conduzindo a sua vida. Ou você vai derrubando carta de forma positiva, ou você vai arrumando um problema atrás do outro com as suas respostas. Sim, não. Né? Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não saberes. O homem age mais livremente e, se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidade. Então, gente, a gente percebe que o nosso exercício de provas e expiações já nasce dentro do nosso campo mental, do pensamento. Tá? Então, a todo instante, nós estamos assim assistindo em nós mesmos um painel de ideias. E as nossas escolhas é que vão determinar o, a frequência vibratória, inclusive. Tá? Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias da sua própria natureza íntima. O Kardec quer saber se o cara é genial mesmo ou ele foi inspirado, né? A resposta: algumas vezes as ideias vêm do seu próprio espírito, mas frequentemente elas lhe são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o perceber. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos, agora é Kardec concluindo, né? Daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, como ele nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é assim que deve ser para o bem. Então, é uma daquelas chaves da filosofia de você estar encarnado, né? É uma coisa meio de doido. A gente já, o encarnado não está na sua vida final. Ele está, é como se fosse num pit stop, porque a vida real é espiritual. Então você sai no momento da vida espiritual, vai para a vida encarnada, e nessa vida de encarnado, você não tem nem condição de saber com clareza absoluta se a ideia foi tua ou foi de outro. Olha que coisa doida. O importante é você ter o discernimento de escolher a melhor. E essa melhor, ela vai pautar a sua caminhada. É isso que Kardec percebeu nas respostas que os espíritos lhe endereçaram. Tá bom? Gente, eu ia falar um negócio tão interessante aqui, mas sumiu. Então significa que não era para falar. Continuando. Ah, eu estava lendo essa resposta da 462, né?
Eles falam que muitas vezes as ideias são geralmente inspiradas porque o espírito que está com a ideia no astral, ele encontra no plano carnal alguém capaz de perceber a sua ideia. Então, ele consegue, através da radiação, transmitir para o cérebro que está na carne aqui. Isso ele está explicando nessa 462. Então, eu me lembrei daquele cara, meu Deus do céu, aquele cantor que canta aquela música Ando devagar, porque já tive pressa. Como é que é o nome do cara lá? Renato Teixeira. Renato Teixeira é o autor, junto com o Almir Sater. Almir Almir Sater. Sater, né? Vocês já viram no YouTube o papo do Almir Sater num programa de auditório que ele conta como eles compuseram essa música? Não. Então, procure no YouTube, porque é fantástico. Ele fala exatamente isso, que ele foi almoçar na casa do Renato Teixeira, foi jantar na casa do Renato Teixeira, e antes do jantar, né, disse que o Almir, ele viu assim no cantinho, assim, um violão do filho do Renato Teixeira, que estava até faltando uma corda. E aí, disse que ele pegou o violão, começou assim, tal, fez um acordezinho, e aí o Renato começou a cantar essa música, né? E aí eles foram colocando no papel. Diz que em 90 segundos, eles fizeram a letra e o arranjo. E depois, assim, aí eles cantaram aquela música, aí o Almir Sater cantou a música para a família quando chegou em casa, e a família falou, puta, essa foi uma das melhores músicas que você já compôs. E ele fala para a mulher, olha, eu não compus nada, a gente simplesmente foi um instrumento para trazer essa música para esse plano. Porque é uma letra que, inclusive, tem um palestrante chamado Simão Pedro, que ele fala sobre essa letra, ele dá uma explicação bacana sobre o significado espiritual desta letra, que é muito interessante a gente assistir também, tá? Que vai estar de acordo com essa informação dessa questão 462. Então, gente, se você estiver pesquisando, por exemplo, qual é a melhor forma de se criar um lápis, né? E você começa a estudar a química da madeira, a química do grafite, a textura do grafite, a cor necessária, a anatomia, tal, e você se empenha em melhorar esse objeto, você não estará sozinho nessa empreitada. Você vai atrair, com certeza, para esse assunto, espíritos que estão interessados em dar um upgrade nesse objeto aqui. É de um dia para o outro que isso irá acontecer? Não. Mas é assim que funciona. Em todos os assuntos nos quais a gente se empenhar em querer progredir. Em todos. Inclusive em nós mesmos, né? Quando a gente começa a rezar, Jesus, não me deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e essa oração é feita de coração, o que acontece? Fala assim, opa, esse sujeito está pedindo para que ele não caia em tentação. Então eu vou pedir a esses espíritos fulano e ciclano que o acompanhem e o ajudem a refletir sobre as bancadas que ele pode dar na vida. Então, nós, fazendo oração de coração, nós vamos atrair espíritos que vão fazer parte dessa nuvem de amigos, testemunhas, que vão trabalhar nessa questão da inspiração do nosso dia a dia para o nosso encaminhamento aqui enquanto encarnados. É isso. Disse algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Ele pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Olha aqui. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Resposta: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem.
cabe a vós a distinção. Ou seja, a espiritualidade, ela não vai nos dar a receita. Ela vai nos mostrar as opções sempre. E aí eu falo, ó, agora você decide. Você quer farinha com fermento ou farinha sem fermento? É você que sabe, tá? Porque o objetivo da encarnação é o exercício do livre-arbítrio, né? Isso. A O que faz melhoria da ter isso. qualidade. A melhoria da sua qualidade. Com qual objetivo? Aliás, com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Olha que interessante. O que eles ganham com isso? Resposta: para vos fazer sofrer como eles. Isso diminui seus sofrimentos? Não, mas os fazem por inveja de verem seres mais infelizes. Eu, quando li essa resposta aqui, eu falei, mas é por isso que nós encarnados somos essa coisa genial, né? Que quando alguém está muito bem na vida, a gente não pergunta como é que ele fez para chegar lá, a gente fica fazendo como é que eu faço para ele voltar a ser o que era. Porque a gente gosta de puxar quem está um pouquinho para cima, puxar para baixo, ou falar mal, esse tipo de coisa. Perceba que quando você está sem o seu copítio, e você ainda é o tal do espírito imperfeito, e ainda se sente feliz em fazer mal aos outros, você vai fazer parte de um grupo que vai fazer o mal por aí, sim, pelo simples fato de você ser invejoso. Invejoso em relação aos que estão melhor que você. Olha que coisa doida. Ele vai dizer como é que eu faço para não ser alvo desse espírito lá na frente, tá? Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? Os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Porque Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal. Olha que pergunta boa. Resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é que as atrai pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal. Senão, quando queres o mal. Desculpa. Vem em tua ajuda no mal. Quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. Quer dizer, você sempre vai estar realmente sendo influenciado. Igual aquele tio Patinhas lá, que tem o diabinho e o anjinho do lado, né? Esse é o processo. Pode-se libertar da influência que nos solicitam ao mal? Pode-se se libertar da influência que nos solicitam ao mal? Resposta: sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Precisa fazer tratamento de desobsessão na casa espírita? Não! E por que tem que fazer? Porque a gente ainda não sabe lidar com as próprias emoções, com os próprios desejos, com os próprios sentimentos. Então a gente pede ajuda para os médicos. Mas se nós não, enquanto estou em tratamento, não acordar para determinados detalhes da minha forma de pensar,
eu vou ser ajudado na casa espírita, ou na igreja católica, ou no templo, porque todos eles trabalham a desobsessão por um tempo. Depois, se eu não mudo a minha frequência, eu irei atrair de novo a mesma categoria de indivíduos que vão caminhar comigo mais um bocadinho. Tá? Então, assim, ai, Francisco, eu estou vendo uma sombra me acompanhando, eu estou me sentindo pesado, tal, tal, tal. Por que que isso acontece? Porque eu tenho dentro de mim umas emoções que fazem com que eu imita essa frequência de atração. Eu sou a lâmpada que essa mariposa está precisando. Então eu preciso mudar a minha luminosidade. Luminosidade. Nós estamos estudando o livro Missionários da Luz. Né? Tem um capítulo lá chamado Vampirismo, que é o capítulo 4. E lá tem um mentor chamado Alexandre, e ele explica o seguinte: cólera, baixa autoestima, viciações e desequilíbrio sexual, essas 4 matizes são as que impulsionam a atração, são as que atraem os espíritos para a nossa companhia. Então, toda vez que a gente fica nervosinho com qualquer assunto, se esse nervosismo fica por um tempo fora do comum, se eu sou aquela pessoa que fica alimentando aquela raiva dias a fio, eu tenho uma luz própria para esses espíritos que estão no astral se conectarem a mim. E a partir daí, é capaz que é que nem aquela panela de pressão que está no fogo alto, né? Chega uma hora é capaz que exploda, tá? Se eu estou com o meu comportamento sexual em desequilíbrio e eu não me percebo como uma pessoa desequilibrada nesse assunto, eu também, com o passar do tempo, vou atraindo indivíduos no astral com esse tipo de problema também. E assim em todos os tipos de comportamentos repetitivos, em todos os tipos de pensamentos repetitivos que eu tenho na minha vida. Então, Jesus, quando veio à Terra, ele falou uma coisa muito interessante: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, orai e vigiai para que vocês possam ter essa paz, né? essa tranquilidade. Então, Jesus delega ao encarnado, já vou aí, Diego, delega ao encarnado o gerenciamento da sua paz mental, o gerenciamento da sua paz íntima. De que maneira? Se percebendo, né? Mas, Francisco, eu estou magoado com a pessoa tal, 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 tal. Então, eu sugiro que você estude sobre mágoa. Tem muito livro que vai falar sobre mágoa e você vai perceber que você se deixou magoar. Mas, Francisco, eu estou com muita raiva da pessoa, tal, 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 tal. Então, vai estudar o que alguns textos, Joana do Ângeles, Hermance do Faux, fala sobre a questão da raiva. Porque a gente precisa começar a mergulhar e entender essas emoções e qual é a raiz dessas emoções e como é que a gente faz para que isso tenha uma nova forma de ser assim. Como é que eu uso o termo disso aí? Ai, meu Deus do céu. É olhar as coisas de uma forma diferente. Tem uma expressão que se usa, mas eu esqueci. Fala, Diego. Tá com a camiseta do Palmeiras assistindo minha aula, é isso? Pô, tô, né? Ah, não Tô acredito, com a não camisa do acredito. Isso aqui Palmeiras. tá bagunçado, esse negócio aqui. Mas Aí, fala, Diego, vai. tá lindo, Diego, adorei. Valeu. Vai. Bom, mas a pergunta é a seguinte: essa história de inspiração te chega a tirar o mérito de algumas pessoas por terem feito coisas extraordinárias?
Pois é, hein? Grande pergunta, hein? Esse camarada, vou te falar uma coisa, hein, Zé? De onde você arruma essas coisas aí, essas perguntinhas ordinárias? Olha, é, ó, tem uma passagem no livro Nosso Lar que André Luiz vai visitar uma escola para futuros médicos. E lá nessa escola tem um cara estudando joelho. E ele fica. André Luiz está recém-chegado em Nosso Lar, e ele fica curioso, porque ele jamais pensaria que existisse um estudo desse sobre o joelho humano, né? E o cara está falando assim, não, é porque eu vou fazer medicina, eu serei ortopedista, e eu quero entender melhor essa máquina aqui. Então, o cara, ele vai para a Terra e ele tem facilidade na área da biologia durante o colegial e ele pede aos amigos da espiritualidade que o inspirem para que ele siga o caminho da medicina. Ele, atendendo a esse caimento dele, ele vai para a medicina e ele lá vai explorar a ortopedia e ele vai entender com muita facilidade aquilo que os professores estão falando sobre aquela união de ossos, de nervos, de sistema que envolve o joelho. Ele vai olhar aquilo com muita facilidade de assimilação. E se ele foi um pouco além do estudo que a humanidade aqui tem na Terra, não é difícil que ele traga uma novidade nesse estudo, nessas terapias que nós temos para o joelho. Então, aí está o mérito dele. Mas vamos supor que ele tenha feito esse estudo de medicina lá, se tornou um médico, professor, um médico mediano, tal, mas a espiritualidade quer trazer para a Terra uma novidade nas terapias que vão trabalhar com o joelho. E percebe nesse indivíduo encarnado uma frequência vibratória muito parecida com o cara que tem as informações do plano espiritual. Então, ele vai ser inspirado. Agora, ele vai ser inspirado aos olhos dos humanos encarnados, esse cara é o gênio. Ponto. Aos olhos da espiritualidade, ele foi simplesmente um médium. E trouxe, ele materializou uma inspiração que está no ar. Então, isso é que é maravilhoso, porque a partir do momento que você tem esse conhecimento espiritual, você vê que a gente não para de trabalhar em equipe, quer dizer, fora ego, fora orgulho, né? Exatamente. Se a gente souber, o trabalho é justamente esse, você servir de vetor para uma ideia coletiva, que vai ajudar a coletividade, quer dizer, você se colocar e dizer, pô, vou dizer, compus uma música legal, aí faço, pô, que legal, fizemos juntos. Vai servir para todo mundo. Aí não sou eu que vou ficar, olha como eu sou bonito, vou subir no pedestal. Esse aqui é o problema, e que também vira, respondendo para Diego, vira um teste. Porque você vai trabalhar o teu orgulho de um... Pois é, isso mesmo. A Terra, o planeta Terra, é uma pálida cópia do astral. Uma pálida cópia do astral, né? Eu faço, pela internet, eu faço um curso de coloração de cabelo e, de vez em quando, os nossos colegas de curso, eles colocam pequenos vídeos do que eles estão fazendo, as pesquisas dele, né? Eu achei um negócio muito interessante. Aconteceu que vai ratificar essa experiência aqui. A gente pega essas mechinhas de cabelo e faz a aplicação, descoloração, aplica tinta, vê qual é a reação que acontece, a cor final, faz um monte de porcaria com essas coisas aqui, né? E para secar, para que você possa examinar o resultado, eu tenho no meu salão um carrinho que tem um suporte, então eu imaginei assim, eu vou colocar o secador assim, porque é difícil segurar o secador e secar isso aqui com apenas 2 mãos. Se eu tivesse 4, eu não tenho. Então, eu peguei lá o suportezinho do carrinho que eu tenho, eu coloquei o secador e prendi ele debaixo, porque não é para cranar. E aí eu peguei uma escova, apoiei e fui secando isso aqui com o jato do secador, como se fosse um secador de mão de shopping, tá? Aí esse cara, secando a mechinha dele, exatamente do mesmo jeito, com o mesmo carrinho, com o mesmo secador, com a mesma... Só que ele mora no Rio de Janeiro. E a gente nunca se viu, nunca conversamos sobre o assunto, né?
Então, o que acontece? Quando as criaturas têm interesses, ou quando uma criatura tem interesse, gente, Papai do Céu manda alguém que saiba. Mas manda também aqueles que vão te atrapalhar. Então, você tem que ter, assim, um bom senso para perceber essas ideias que vão clicando na sua vida e você, tchum, 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 que às vezes é a saída de um monte de problema que você tem. Né? Tem que perceber. Assim, o que serve para você, serve para outro lá na frente, serve para fulano, tarananá. Mas assim, você não é o dono de nada. Nós somos parte de uma organização, eu vou até ser ousado, organização sideral. Uma coisa de universo, né? É isso. Eu acho tão mais legal essa visão assim, eu acho muito bom. Sempre essa coisa de conjunto. É confortável, né? Somente ainda os idiotas acham que eles são donos exclusivos de alguma coisa, né? Nós somos filhos de um Deus, nós não somos dono do universo, mas, como dizem, somos herdeiros do dono, né? Somos filhos do dono. Então, onde eu parei? Aqui, ó. Aqui, ó, não achei. Ah, tá. 467. Pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam mal? Já comentamos. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? O que queres que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Uau! Muito legal. Repetindo, no livro, acho que é o Brilhos da Luz, o mentor que está com o André Luiz vai mostrar o caso de um rapazinho que está sendo obsediado por 2 obsessores. E o mentor, para a instrução de nós que vamos estudar esse caso depois, né, vai estabelecer com os obsessores um diálogo e vai perguntar para eles como é que eles estabelecem a obsessão em cima da sua vítima. Vítima entre aspas, tá? Como é que é o mecanismo de obsessão? E aí os caras, achando que esse mentor queria aprender para poder obsediar outros, né? Eles começam a falar assim, ó, é muito simples. Nós trabalhamos em cima do desejo central da criatura. Repetindo, nós, obsessores, trabalhamos em cima do desejo central da criatura. Então, eles passam dias, meses, anos, décadas nos estudando. Encarnações nos estudando. Vendo o nosso comportamento. Vendo qual é o objeto do nosso desejo. Para que eu existo? Qual é o meu foco na existência? Com base no meu foco existencial, com base no meu objeto central de desejo, eles vão fazer as ciladas e me conduzir até a guilhotina final. Por exemplo, eu adoro dinheiro. Puxa vida, como eu gosto de dinheiro, né? Porque ele me abre todas as portas dos meus desejos. Ele me faz adquirir tudo que eu penso, que eu tenho vontade, que eu desejo. Então, o que eles fazem? Trabalham a minha inteligência para que eu seja conduzido à tal da fortuna. A ambição. Eles vão fomentando, me indicando qual é o caminho do tesouro. Quando eu chegar lá em cima da pirâmide, eles vão me incentivar, porque eu já vou estar acostumado nessa vibe, né? A fazer determinada situação que eu vou perder tudo. E aí, tibum, eu desmonto. Meu desejo central, eu estou com 60, 70 anos e eu sou desmontado lá na frente. O que acontece comigo? Eu vou ter aquela garra para reiniciar? Eu vou cair em depressão, vou adquirir uma doença e vou morrer. Pimbal. E eles atingiram seus objetivos. Porque eu vou desencarnar e eles vão me capturar do lado de lá e me fazer o que for necessário conforme a minha necessidade no plano espiritual. Então, desejo central.
Meus amigos, nós temos que nos conhecer. Eu preciso me perceber o que me move nessa vida. Qual é a minha pegada? E tomar cuidado para ver se eu tenho uma pegada egoística ou uma pegada cristã. É óbvio que nós vamos nos perceber como pegada egoística, porque nós estamos nessa faixa do grupo de inferioridades. Então, eu me percebendo nessa faixa egoística, eu tenho que começar a me lapidar e tentar guinar um pouquinho isso para lá, para o lado da luz. Mas isso é um trabalho muito sério que cada cristão tem que fazer consigo próprio, tá bom? Neto, como é que é? Eu tô falando um negócio que despertou aqui. Eles te pegam na hora que você faz a passagem, feito aquele negócio do Ghost mesmo, aquele negocinho preto e vai lá segurar. É isso mesmo? É mais ou menos isso. Eita, eita. Na verdade, eu não sei nem se eles chegam a agarrar, tipo, eu te peguei, né? É porque você é o seu peso vibratório, você vai para onde eles estão. Ou você Entendi. sobe, ou você desce. É peso vibratório. É Certo. muito interessante, né? Não, mas Ninguém. é uma coisa, quando você estava falando daqueles que estão errando, né? Porque esses ainda não se identificaram Ah, se vai para um nosso lar ou se der, alguma coisa assim, eles estão ainda perdidaço, é isso? é. Ah, E às vezes até por opção, tá? Gente, os tá. andarilhos que nós temos em nossas cidades são pessoas que têm os seus problemas íntimos. Eles não são muitas vezes andarilhos porque estão sem trabalho, sem emprego, não. É por opção. E no plano espiritual também existe a mesma coisa. E eu acredito que até em número maior. Francisco, Oi? você falou dos andarilhos, que muitas vezes eles são andarilhos por opção, mas eles têm consciência disso? Curiosidade? Tem. Principalmente quando existe, que a gente saiba, né? Um trauma emocional, alguma coisa, alguma desilusão séria. Então eles largam tudo. É como se fosse o cara que é um suicida, só que ele não tem coragem de dar um tiro. Então ele abandona tudo, até a si próprio. E sai. Então, aqui, nessa 468, o que acontece? Ah, Kardec perguntou: para me livrar da influência, pela minha vontade, eu modifico o meu jeito? Eu consigo desse jeito me livrar dos meus obsessores? Ele falou que sim, você consegue. Mas o que os espíritos vão fazer? Eles vão procurar outros que os alimentem na vontade deles, tá certo? Porque você deixou de ser uma pessoa interessante, deixou de ser alvo, deixou de ser uma fonte de alimentação. Ó, deixou de ser uma fonte de alimentação. É como aqueles filmes do Drácula, que você botou um colar de alho no pescoço. Lançou. Você se livra. Só que ali é um processo mecânico. Na espiritualidade, isso não existe. Gente, não adianta botar um pezinho de arruda atrás da porta com sal grosso, com alecrim, com espada de São Jorge, com um patuá no pescoço, não sei o que lá, e você ser um picareta, um sem vergonha de primeiro, não adianta nada. Eles vão dar risada na sua cara pela sua ingenuidade quanto à relação dos espíritos com a matéria. Eles vão falar, puta, aqui nós estamos bem, porque esse cara não sabe nada. Nós vamos deitar e rolar em cima da cabecinha dele. E fazem da nossa cabeça um circo. Tá? A única coisa que muda é a nossa transformação de frequência. Achei a palavra, a ressignificação de um monte de coisa que está dentro de nós. E isso a gente consegue com ajuda técnica, com psicólogos, com psiquiatras, com tratamento espiritual, com uma terapia de autoconhecimento, de profundidade, tudo isso junto. Não tem passe com a ruda que tire o cara. Não tem.
Não tem. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: dos espíritos. Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repeles a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não me deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. É um pequeno resumo de tudo que a gente comentou até agora, tá bom? Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que, assim, colocam em prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é a missão que cumprem, onde está a responsabilidade? Resposta: nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Nunca. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, lhe suporta as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena, e está em vós repeli-lo. Ok? Aí Jesus, conversando com um dos seus discípulos sobre o tema receber o mal, né? O discípulo fala assim: mas Jesus, então quer dizer que o cara que assassina alguém necessariamente será assassinado nessa encarnação ou na outra? Vai ter um espírito que vai nascer para ser assassino? A resposta é não. Por essa pergunta aqui, a resposta é não. Não vai ter aquele cara que nasce para matar. Né? Mas, se essa situação chegar, quem matou, mesmo essa pessoa merecendo morrer, esse assassino estará sendo responsabilizado por esse ato. Não é que Deus mandou ele cumprir uma lei de ação e reação. Não é nesse nível. Tá? Fez o mal, você é responsável por ele. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade, olha que interessante essa pergunta, hein? Olha o pessoal que toma remedinho como eu, sertralina da vida, presta atenção isso aqui, ó. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso prende-se unicamente a uma disposição física? Resposta: são quase sempre, com efeito, comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos ou que tivesses com eles durante o sono. Olha que legal. Então, se você tem acordado com uma certa frequência... Lembra que nós estudamos que nós saímos do nosso corpo de madrugada e vamos para os que nós estamos a fim de ver? E aí, meus amigos, nós voltamos para o nosso corpo físico um bagaço, todo dia, com frequência. Com certeza, as nossas noitadas não estão lá muito legais, né? Se elas não estão muito legais, é porque a minha frequência mental durante os meus dias também não estão muito legais. Então, eu preciso fazer uma avaliação do que está rolando nessa cabecinha aqui, para ver o que eu posso dar um jeito aí, né? Eu tenho que resolver alguma coisa, tá zicada. Se eu estou lá assistindo um filminho bacana, de repente vem aquela angústia, aquela vontade de chorar desgraçada. Pode crer, minha amiga, meu amigo, você está sendo médium
de alguém que está do seu lado, nesse mesmo papapá. E ele aproveitou o momento, a frequência vibratória, tchum, encostou em você e você está percebendo tudo isso aí, tá? Então, não sai correndo para tomar remédio ansiolítico logo de cara, não, tá? Sem receita, inclusive, às vezes, né? Você consegue. Porque, às vezes, você está precisando, na verdade, começar a fazer um curso de mediunidade para poder lidar com essas oscilações de temperamento. E, às vezes, você é aquela lâmpadazinha que está lá e vem a mariposa, vai sentando, a mariposa preta, roxa, vermelha, depende do quê. E você tem que aprender a lidar com essas situações. Né, Tatiane? Vamos lá, continuando. Quando experimentamos, os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando-se das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Resposta. Eles aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente a provocam, compelindo-nos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. É aquilo que eu falei sobre o desejo central, tá? Eles provocam você, encaminham você para a cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sobre o seu caminho uma soma de dinheiro. Não creiais que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se a esse ponto. Então, lhe sugerem o pensamento de se apoderar dele, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro àquele quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações. Ok? Francisco, Diga. eu tenho uma dúvida, só que acho que é no que a gente estava falando antes, que você falou das angústias, não sei o quê. Mas isso é sempre um espírito ruim que causa, ou não necessariamente? Olha, é sempre um espírito imperfeito. Sempre. Vamos tirar assim, o ruim está muito associado ao espírito perverso, mal, né? Não, é alguém que não está em equilíbrio, né? É alguém que não está bem. Então, às vezes, ele nem tem consciência que está desencarnado, hein? Às vezes ele fala com as pessoas encarnadas, as pessoas não respondem e ele começa a ficar meio doido mesmo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Há outras vezes não, ele sabe que está desencarnado, mas ele está angustiado, às vezes um suicida, alguma coisa assim, sei lá. Mas não é por ruindade. É agonia, é pedindo um socorro mesmo, às vezes. E pela sua vibração, pelo seu jeito mediúnico, às vezes eles acreditam que você irá ajudar. Então, é importante, quem tem isso com muita frequência, primeiro precisa fazer a parte médica. Olhar os hormônios, né, mulherada? Ver hormônio, etc, etc, etc. Consultar médico, ver se está tudo bacaninha, para depois partir para a sondagem espiritual. Porque às vezes você é uma médium ostensiva, que é aquela pessoa que tem uma sensibilidade aberta mesmo, e precisa entender esse processo e trabalhar. Né? Diga, Diego. Então, você falou um negócio que chamou a atenção, que a pergunta é a seguinte, tem pessoas que assim como quando estão desencarnadas, quando estão encarnadas, elas podem, por não ter uma boa compreensão dessa história de plano espiritual, de espíritos, serem médiums, mas acharem que o que elas estão vendo é normal? Tem. Chico Xavier, uma vez, numa reunião, ele chegou, tinha uma pessoa lá esperando na fila, ele foi pôr a mão no braço da pessoa e ele falou assim, ai, filha, assim, me desculpe, mas eu não sabia se você era encarnada ou desencarnada. Tem médico que tem essa coisa. Né? É complicadíssimo. A pessoa não ter a noção... Gente, o manicômio está cheio de gente com problemas por causa da mediunidade. Né? É muito sério.
tem religiões que abominam essa coisa de conversa com espíritos, e adivinha onde alguns médiuns nascem? Nessas famílias, né? E aí são tratados por psiquiatras, remédios, são dopados, etc, etc. É complicadíssimo isso. Ok? Possessos. Possessos. Um espírito pode, momentaneamente, revestir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, se introduzir dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra ali encarnado? Interessante, né? Tipo assim, ó, o cara tá deitado e vai... Lembra do Ghost, voltando pro filme Ghost, né? Que tá lá aquela sessão com aquela negra lá, a médium, que ela tá na cadeirinha lá sentadinha, e o espírito se joga e entra, dá uma impressão que ele entrou no corpo dela, né? Quer dizer, para a televisão, ele faz com que o espírito se jogue dentro do corpo da médium, e ela abre aquele olhão assim e tal, e ela fica brava e joga o cara de dentro dela, lembra aquilo? Aquela cena? Esse filme Ghost eu recomendo, tá? Domingo à tarde, saquinho de pipoca, guaraná, e assistam, porque lá tem vários fenômenos que são muito verdadeiros. É um bom meio para estudar a espiritualidade. Resposta. O espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ele se afina com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Ou seja, a influência desses que são chamados possuídos é a nível mental, de mente com mente. É uma simbiose mental. Tá? Há uma conexão como se o obsessor pegasse um plug e ligasse na base do cerebelo lá da sua vítima, e a influência fluídica é tão grande que ele manipula os pensamentos, ele consegue projetar os pensamentos sobre o campo mental da sua vítima, e a partir dali ele praticamente coordena as ações corporais. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsediada, a ponto de sua vontade esteja de alguma sorte paralisada. Aí sim ele complementa e melhora um pouquinho a pergunta, né? E a resposta é sim. E esses são os verdadeiros possessos. Mas saiba que vossa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta. Seja por fraqueza, seja por seu desejo. Mas como é que é esse negócio de desejo? Aí a dona Carmen qualquer dia vai falar com a gente sobre a questão do processo chamado culpa. Culpa. É um fenômeno que acontece na alma que é complicadíssimo a gente achar que é possível. Mas, por exemplo, já tratamos na casa espírita de pessoas com câncer, que a espiritualidade fala assim, ó, não adianta a gente atacar o tumor dessa pessoa, porque nós vamos atacar o tumor, nós vamos secar o tumor dela e ela vai fazer outro no lugar. Porque ela se sente culpada por determinadas atitudes que ocorreram lá no passado. Ela ainda não se perdoou. Então, não é só a obsessão chamada possessão. Gente, possessão é assim, a influência do espírito sobre o encarnado, ela tem níveis sutis e o nível power, que é esse da possessão, que é o que eles chamam de... Ele colocou aqui o termo, eu acho, subjugação, tá?
Então, eu tenho obsessão simples, sutil, que é aquela que o espírito, com muito jeito, vai devagarzinho inspirando o seu obsediado com leves toques. Tipo assim, ó, eu sou o barquinho, ele vai devagarzinho, um barco numa lagoa, né? Devagarzinho ele vai jogando a água assim, ó, para que o meu barco vá sendo conduzido de forma bem assim como quem não quer nada, em direção ao meu desejo central. Tá? Então, isso é uma obsessão simples. A subjugada, que é isso que está sendo descrito aqui, é a possessão, é onde o camarada, ele... Por exemplo, gente, tem narrativas de pessoas que estão caminhando pela rua, homens, e quando se deparam com determinado tipo feminino, branca, cabelos lisos, pretos, de roupa de advogada, aquele tailleur, essa pessoa se ajoelha na frente dela e pede essa pessoa em casamento, sem ele ter essa vontade de fazer isso. Quer dizer, são condições ridículas que esses obsediados são submetidos pelos seus obsessores. São comportamentos ridículos. Tipo assim, a pessoa está dentro de um trem, ele arranca toda a roupa e fica peladaço lá dentro do trem, sim, ele morrendo de vergonha. Ele não queria ter feito aquilo, mas ele fez. Então, esse é o tipo de obsessão que é chamado de subjugação. É onde você vai para o manicômio, lá internado, camisa de força, etc, etc. É um negócio muito sério, tá? Ô Neto. Diga. Então é por isso que Jesus fala, ele sabendo que a gente é imperfeito, portanto, a gente se submete às influências externas, por isso que ele fala aquela coisa, já que vai se subjugar você vai submeter algum jugo, que seja o meu, né? Pois é. Porque o meu jugo é leve, etc, etc. etc, etc é bom. Não, que nem quando eles estão chegando numa aldeia lá, que tem um cemitério e tem um camarada que está totalmente obsediado nessas condições, né? Lembra aquela passagem do Evangelho que ele pergunta, quem sois vós? E os Espíritos falam assim, ó, sou falange. Não, o que é que usa o termo? É isso mesmo, ele fala alguma coisa de falange, é? É, alguma coisa assim. Somos falange. Então ele fala, pois eu ordeno que vocês saiam daí e vão para aqueles porcos ali. Os porcos, tá. É mais ou menos, esse indivíduo, ele, segundo a narrativa evangélica, ele ficava rolando entre os túmulos lá, né? Tal era o nível obsessivo dele. Como é que eu sou obsediado? De novo, vamos marcar bem isso na nossa cabecinha. O que me faz ser obsediado? Primeiro, o meu histórico espiritual. Se eu não fui uma florzinha linda como hoje eu sou, e a chance é bem grande, né? Então, eu tenho lá no meu passado situações que ainda não estão resolvidas. Se tivesse resolvida, nós não estaríamos encarnados. Ponto pacífico. Quando alguém fala no salão, olha, fulano de tal não bate muito bem da cabeça. Eu falei, olha, minha filha, se ele está aqui na Terra, você tem completa razão. Tá? Então, presta bem atenção. Uns mais, outros menos. Então, assim, para que eu não caia em processos obsessivos, eu tenho que tomar cuidado com a minha conduta psíquica, com a minha conduta mental, com os meus desejos, com os meus sentimentos, com a forma com a qual eu me relaciono com quem está à minha volta. É só isso. Que se eu for, como ele falou assim, como é que eu faço? Os Espíritos falaram, pratique o bem e entregue todo o resto a Deus. Então, se eu sou uma pessoa que tenho cautela nos meus passos, sigo estritamente aquela indicação de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, no máximo que eu puder, eu estou isento de perturbação espiritual. É fácil fazer isso? Não, não é fácil, é quase impossível. Então, meus amigos, vez por outra, a gente precisa dar uma parada, um pit stop na nossa vida, fazer um balanço e ver o que está bom e o que não está, o que pode ser feito, o que não pode, se eu estou agindo corretamente ou não. Tudo isso está envolto.
Para isso, o nosso querido Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala a respeito do capítulo chamado Homem de Bem, nós já estudamos isso, ele fala sobre reforma íntima, que Kardec pergunta, como é que eu faço a reforma íntima? Então ele dá lá um receituário, tá? No Evangelho segundo o Espírito, eu não lembro a questão para variar, mas está lá... 419. 419? 919. 900, questão 919, os pintinhos novos aí que estão recém-chegados no grupo. Questão 919. Gente, é aquilo lá. Se eu quero levantar todos os dias a minha cama com aquele ar, sabe aquele ar de quando a gente terminava a escola, que entrava nas férias de verão? Aquele primeiro dia, que era igual aos outros, mas nós não precisávamos ir para a escola, que era uma coisa fantástica para o nosso psique infantil. É aquele espírito lá. Se eu quiser ter aquele espírito, tem que seguir a receita de Santo Agostinho, que está na 919. Porque senão eu vou acordar com psique de adulto, com boleto, com cobrança, com dores no esqueleto, com isso, com aquilo, com preocupações do dia anterior, do dia seguinte, etc, etc, etc. É um processo um pouco difícil, tá bom? Pergunta? 4, 7... tem uma explicação ali, o Kardec faz uma... Né? A palavra possesso, em seu sentido vulgar, supõe a existência de demônios, quer dizer, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Posto que não há demônios nesse sentido, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos segundo a ideia ligada a essa palavra. A palavra possesso não deve se entender senão como a dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Esse termo, gente, demônio, ele tem lá uma raiz que está ligada a espírito, tá? Nos textos mais antigos Daimon, né? É ligado à ideia de espírito. Espírito ou gênio. Aquele espírito de chifre, pata de bode, rabo, garfo, blá, 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 aquilo lá é uma invenção eu acho que da Idade Média, alguma coisa assim que... assim, no início, a Idade Média, a Igreja Católica, quando estava invadindo os países celtas, porque o deus da mata dos celtas é Cernunnos ou Cernunnos, que é o deus que tem aquela cabeça de servo. Agora, então, para desacreditar aquilo ali, ele transformou o demônio naquilo ali, do mesmo jeito que aquela estrela de bruxa lá de 6 pontas, que era uma mandala de cura para eles transformaram para os celtas, eles transformaram como bruxaria, né? A Igreja Católica. Então eles transgrediram tudo, eles mudaram tudo para botar como pecado. Então, é uma coisa que é muito importante para a gente desmistificar essa história do demônio, assim, no plano astral, tem espíritos que têm aquela aparência do diabo? Tem. Por quê? Porque eles, sabendo que eles vão ter uma galera que vai olhar para eles e eles vão ter medo dele, ele se transforma naquela figura para impor sobre aquelas criaturas mal informadas. Então, é o domínio pelo medo, tá? O perispírito humano, gente, ele é moldável. Eu vou ter assim, ó, se eu desencarnar e for aparecer para minha esposa, conforme o meu estado psicológico, eu vou ter uma aparência. Se eu desencarnar e estiver feliz que o meu casamento acabou, eu vou estar aqui todo feliz, eu vou estar jovem, com os meus 18, 19 anos, eu vou aparecer para ela e falar, você não é meu marido? Meu marido morreu acabado, barrigudo, gordo, tudo pelancudo, e aí você está tudo bonitinho, todo arrumadinho, mas eu vou falar, é porque eu estou feliz? Eu estou feliz e meu perispírito ele fica assim, eu não preciso tomar colágeno, não precisa nada, né? A vida é desse jeito. Porém,
Se eu desencarnei e estou morrendo de saudade, estou estou com fome, estou com frio, não sei o que lá, eu vou parecer um velhaço caído aos pedaços perto dela, perispiritualmente. Porque o meu pensamento é que vai dar a cutis. Lá não tem creme Avon que passa na pele para tirar ruga. Lá o que tira ruga é o tônus do pensamento espiritual, da alma desencarnada. Então, sabendo nós agora desse grupo iniciantes que o perispírito é modável, nós, quando nos defrontarmos com algum espírito na forma de diabo, você não precisa morrer de medo. Se der tempo. Mas você pode falar assim, meu amigo, eu sei que você não é assim, que você é um ser humano igual a mim, você está nervoso e a gente pode conversar. Dá para você se transformar em uma pessoa normal, por favor? Se você tiver condição de falar isso, meu amigo, parabéns pela frieza. Nessa tranquilidade, parabéns mesmo, que eu já tinha morrido, já, só de susto. Possivelmente, né? Mas é isso aí. Gente, pergunta 475, foi isso? Não, eu acabei de ler esse pedacinho da 474. Então, para a próxima semana, a gente continua do 475 para frente, tá? Alguma pergunta, senhoras e senhores? Não, senhor. Não, muito bem, tudo tranquilo. Então tá bom. O que eu ia falar? Cadê o Henrique? Tem um pessoal que não veio aí hoje, hein? Não veio na aula. A Raquel acho que falou aí, ó, Neto. Hã? Eu acho que a Raquel falou alguma coisa. Fala, Raquel. Não, eu ia falar Feliz Dia dos Professores. Ah, todos nós, né? Obrigado. Mas, ó, quem é que não está vindo aqui? Deixa eu ver. Eu acho que o que eu estou sentindo falta é do Henrique e da Berenice, né? E da quem? Da quem? Deixa eu ver aqui. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Tu. Ai, tem uma raiva quando eu quero achar um nome e não acho. Tal. Bom, a Laura falou que ia faltar mesmo. Tinha outro rapaz também que já entrou está junto. 3 aulas consecutivas com a gente, a Edilene, ó. Aí a Lucila também, que não tem vindo, né? Tinha outro rapaz também que entrou junto com o Henrique, né? Que eu não lembro o nome, assim. Diego, não, o dois. Diego tá aí. O Henrique... Não tem outro rapaz, não. Homem é difícil, Marcelo. Homem tem muita testosterona, é difícil essas coisas espiritual e tal. Né? É verdade. É difícil. Não, mas entraram dois na época. Foi o Henrique e tinha outro junto, que era até parecido, assim, eu não lembro o nome dele. Mas entraram dois na mesma época. Eu acho que... Marcelo. Marcelo. O nome do cara é igual ao meu, ainda não lembro, hein? Pois é. Naquela época que você estava dando a aula do domingo, né? Não, 2 Marcelo para o Francisco é muito. Saiu. Ele não merece, sabe? Fica só com um só. Senão não rejuvenesce lá do outro lado. Né? Não. Só ele e a Tânia, só um só tá bom para os dois. Não. Tânia, você tá bem? Tânia. Tô bem. Você tá usada, né, filha? Hã? Você tá usada, né? Tô, viu? Ando meio cansada, muito cansada. Bagaçada, né? Então tá bom. Bagaçada. Gente, então fiquem bem todos. Tenham uma grande semana. Deem uma estudadinha sobre isso aí. Procure no YouTube lá do Almir Sater sobre a música Tocando em Frente, é o nome da música, se eu não me engano, né? O videozinho lá que tem 7 minutos. E ele está naquele programa sertanejo. Tem aquela apresentadora mais antiga do que a Hebe Camargo. A que morreu Viola, lá, né? minha viola. Como é que viola, minha viola. O outro que você falou que fala a respeito da letra como é o nome dela que morreu? Espera aí, não escutei. Espera aí, Marcelo. Fala você de novo, Dilene. O que você falou que explica também sobre a letra dessa música é Simão Pedro, é isso? O expositor é Simão Pedro. Eu vou ver se eu acho a palestra dele no YouTube, vou colocar o link lá no grupo, tá? Já vou ver hoje já, porque
Ele falou que Inesita Barroso. Inesita Barroso, é esse? Ô, Tânia, é isso mesmo, hein? Olha o nome, hein? Então tá bom. Gente, um abraço. Camisa do Palmeiras foi hoje o último dia. Fiquem bem, fiquem todos em paz. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.